Os valores são os fundamentos ou a razão de ser das nossas ações e preferências. Os valores representam a não indiferença do ser humano perante os factos, objetos, pessoas ou situações. A experiência valorativa é o ato pelo qual um sujeito atribui valores a diferentes objetos, situações ou pessoas. No ato de valoração, o sujeito atribui uma diversidade de valores aos objetos, classificando-os como bons ou maus, belos ou feios, justos ou injustos. Os valores estão na base dos desejos, sentimentos, avaliações, preferências, decisões e ações do sujeito. O estudo dos valores permite também identificar as seguintes características. A polaridade. Todo valor encontra um contravalor, positivo ou negativo. Os valores encontram-se em polos opostos, por exemplo, bom, mau, belo, feio, justo e injusto. E por isso, dizemos que uma das suas características é a polaridade. Depois temos a diversidade. É possível classificar os valores considerando a sua diversidade. Por exemplo, existem valores estéticos, éticos e religiosos, úteis, vitais, lógicos e etc. Por fim, temos a hierarquia. E isto trata-se de reconhecer que há valores que têm mais valor do que outros, ou seja, que são mais importantes do que outros. Os juízos de facto expressam-se em proposições que pretendem descrever a realidade. Tendem a ser descritivos e objetivos. E são, em princípio, empiricamente verificáveis, ou seja, através da experiência. Podem ser verdadeiros ou falsos, e quando são verdadeiros, são reconhecidos por toda a gente. Já os juízos de valor expressam-se em proposições que pretendem avaliar a realidade, e estes são subjetivos, não são empiricamente verificáveis, não são verdadeiros nem falsos, e muitas vezes não são consensuais. As diferentes correntes filosóficas relativas à natureza dos valores distinguem-se pelo modo como os encaram, como vivência, como qualidade e como ideia. O psicologismo é a perspectiva filosófica que encara o valor como uma vivência pessoal. Os valores são subjetivos, dependem dos sujeitos, pelo que os objetos valem porque os desejamos. A perspectiva emotivista, próxima da psicologista, considera que os enunciados que exprimem os juízos de valor não são mais do que meras expressões das nossas emoções, sentimentos e atitudes. A perspectiva naturalista defende a existência real dos valores como qualidades das coisas. Esta definição encontra-se associada ao objetivismo axiológico, corrente que defende que os valores são qualidades reais e efetivas dos objetos. A perspectiva ontologista define o valor como uma entidade ideal, independente dos objetos reais e do espaço e do tempo. Deste ponto de vista, os valores são essências imateriais, intemporais e imutáveis. Defender a absolutividade dos valores implica defender que eles são independentes do sujeito e do objeto, pelo que valem por si mesmos. Defender a relatividade dos valores implica defender que eles dependem da valoração do sujeito, quer em termos pessoais, quer tendo em conta o contexto social e cultural em que se encontram. Defender a perenidade dos valores implica aceitá-los como intemporais, imunes à história dos homens. Defender a historicidade dos valores implica o reconhecimento dos mesmos como sujeitos ao tempo e a alterações em função da história da humanidade. Critério valorativo é o princípio ou condição que serve de base à valoração e que permite distinguir as coisas valiosas das não valiosas. Ao mesmo tempo, os critérios valorativos permitem reconhecer a razão ou motivo pela qual atribuímos um dado valor a determinado objeto, situação ou pessoa e justificar a maneira como nos comportamos perante os mesmos. Os critérios valorativos podem exercer-se ao nível pessoal, relativos ao sujeito, coletivo, relativos a um conjunto limitado de sujeitos, um grupo, e universal, relativos à humanidade. São exemplos de critérios transsubjetivos, que ultrapassam as barreiras do individual e do coletivo, a humanidade, reconhecimento da dignidade humana, o diálogo entre culturas e a vida no planeta. Entende-se por cultura o conjunto de manifestações materiais e imateriais que refletem a especificidade de um grupo de indivíduos na sua maneira de sentir, pensar e agir. Diferentes culturas podem corresponder a diferentes critérios valorativos e a diferentes atitudes face à diversidade cultural. A atitude etnocêntrica corresponde a uma visão autocentrada, que tende a avaliar as outras culturas a partir de si própria, dos seus valores e dos seus padrões de comportamento. Este tipo de atitude tende a impor os seus valores e modelos de comportamento às culturas minoritárias. Assim, pode dar origem ao racismo, xenofobia, patriotismo e nacionalismos exagerados. A atitude relativista aceita e respeita a diversidade cultural. Cada cultura só pode ser avaliada a partir de dentro, isto é, dos seus valores, ideias e padrões de comportamento. Este tipo de atitude tende a promover a separação, isolamento e coexistência tolerada. A atitude intercultural, que
que pretende ultrapassar as limitações das atitudes etnocêntrica e relativista, reconhece a natureza plural e diversificada da cultura humana e procura promover o contacto entre as diferentes culturas, porque parte do pressuposto de que é possível a compreensão entre elas, assumindo a universalidade dos direitos humanos. Esta atitude tende a promover a interação e integração entre culturas. O respeito pelos direitos humanos, característica fundamental da atitude intercultural, convida ao diálogo, tolerância ativa e solidariedade.